Olá a todos e todas, meu nome é Ana Terra, sou militante do MST aqui do estado de São Paulo e pesquisadora da Unesp. Hoje eu fui convidada para trabalhar com vocês o eixo 3, Soberania Alimentar e o Plano Emergencial da Reforma Agrária. Esse eixo faz parte do projeto Formação Agroambiental em Territórios da Reforma Agrária do estado de São Paulo, uma parceria entre a Fundação Rosa Luxemburgo e o Instituto Laudenor de Souza. Gostaria de fazer uma saudação muito especial aqui aos companheiros e companheiras assentados e acampados, assentadas e acampadas, organizados em torno de três importantes instrumentos de luta nesse momento em que a gente vive e que tem construído historicamente esses três instrumentos. Trata-se da Escola Popular Rosa Luxemburgo, em Aras, do Centro de Formação Dom Helder Câmara, em Ribeirão Preto, e do Centro de Referência em Agroecologia do Pontal do Paranapanema, que fica em Mirante do Paranapanema. Vamos lá? O tema de hoje é Soberania Alimentar e o Plano Emergencial de Reforma Agrária. O objetivo é que a gente organize os elementos que apontem para a importância da soberania alimentar e subsidie a discussão do Plano Emergencial da Reforma Agrária, na atuação junto à produção agroambiental nos assentamentos e acampamentos da reforma agrária. A ideia, então, é que a gente, para cumprir com esse objetivo, trabalhe em alguns momentos. No primeiro momento, eu gostaria de trazer para vocês o conceito de soberania alimentar e trabalhar como esse conceito foi avançando, pensando em alguns momentos. O primeiro momento é a construção da hegemonia do capital no campo, a construção de um modelo produtivo pautado na hegemonia do capital. O segundo momento é a ideia da gente trazer a importância e a caminhada da luta pela reforma agrária nos anos 80 e nos anos 90. No terceiro momento, a gente traz a construção do conceito de soberania alimentar, que surge no seio da Via Campesina, um movimento internacional de trabalhadores e trabalhadoras do campo. O quarto momento, tratando da soberania alimentar, é a gente olhar para o nosso programa agrário, aprovado no nosso último Congresso Nacional, que tem por objetivo construir e propor a reforma agrária popular. Num outro ponto, a gente gostaria, já avançando, trazer os desafios para a construção da reforma agrária popular nesses tempos de golpes e pandemia, trazendo uma atualização conjuntural de como a gente vem caminhando, né, principalmente nesse século XXI, a respeito da estruturação da política e das suas consequências para a reforma agrária. Num último momento, então, eu gostaria de trazer para vocês quais são as resistências que estão sendo construídas, principalmente nesse momento de pandemia. Gostaria de destacar o Plano Emergencial da Reforma Agrária, o plano de plantar árvores e produzir alimentos saudáveis, e o terceiro é a campanha de enfrentamento à violência doméstica e as ações que a gente vem desempenhando, então, no âmbito do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Conto com vocês, com a atenção de vocês nesse momento e nessa aula para a gente seguir junto. Então, para a compreensão desse primeiro momento proposto, que é entender o conceito de soberania alimentar, a gente precisa entender o contexto em que ele foi forjado. Para entender esse contexto, a gente gostaria de construir uma linha do tempo para vocês, pensando nas formas como o capital se torna hegemônico no campo. Para isso, nós gostaríamos de voltar aos tempos do Brasil colônia. Nos tempos do Brasil colônia, se estruturou aqui o que é chamado de plantation escravista, ou seja, são as grandes propriedades monocultoras voltadas para a exportação que utilizam-se de trabalho escravizado e destroem o meio ambiente. Essa foi a forma como a primeira empresa capitalista se estruturou no Brasil. Foram os moinhos da cana-de-açúcar durante o período colonial. Essas 5 características que são colocadas por Caio Prado Júnior no livro História Econômica do Brasil foram sendo transformadas e adaptadas ao longo do tempo, mas mantendo esse padrão de uma agricultura extremamente destruidora, o que faz a gente pensar como a agricultura no Brasil articula o antigo, o arcaico e o moderno, assim como nos propõe Florestan Fernandes. Olhando então para esse padrão de desenvolvimento da agricultura, a gente pode pensar que nossa agricultura foi se desenvolvendo e mantendo essas características.
A gente pode pensar, por exemplo, que durante a década de 30, após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York de 1929, nós tivemos uma estruturação de um modelo de industrialização no Brasil que sempre foi pautado na exportação de produtos agrícolas, de produtos primários agrícolas, para financiar a nossa economia. É a política que a gente ouve até hoje de gerar saldos para a balança comercial. O que significa isso? Significa a gente vender, exportar mais do que a gente importa. É uma forma de organização da nossa economia que começou desde o nosso período colonial, ganhou fôlego durante o século XX, durante o período do capitalismo imperialista, e que ganha um novo fôlego agora em tempos de capitalismo financiarizado. Esse modelo de exportação, né, de mercadorias agrícolas também vem pautado com um modelo muito forte durante o século XX de importação de tecnologias. Essa importação de tecnologias foi marcada também pela Revolução Verde. A Revolução Verde foi um modelo de desenvolvimento tecnológico para o campo em que se adaptavam as tecnologias de guerra para a agricultura. É um exemplo disso, por exemplo, a adaptação dos tanques de guerra para tratores de esteira ou a pulverização aérea de agrotóxicos. Todas essas também tecnologias que são utilizadas até hoje, como a gente muito bem vê, a pulverização aérea sobre os nossos assentamentos. Durante esse período da Revolução Verde, então, que inicia-se por volta de 1950 e caminha até os dias atuais, esse modelo de produção agrícola pautada em pacotes tecnológicos levou a uma expulsão dos trabalhadores do campo. Durante da década de 50 até a década de 80, mais de 30 milhões de brasileiros deixaram o campo e migraram para a cidade. A gente transformou o nosso padrão demográfico de uma sociedade que tinha 20% de pessoas nas cidades e 80% de pessoas no campo para um padrão inverso, de 80% das pessoas na cidade e 20% das pessoas no campo. Todo esse processo de expulsão do campesinato para utilizar um padrão agrícola pautado no uso de tecnologias importadas levou também a uma grande revolta no campo e a necessidade de se pautar a reforma agrária. A pauta da reforma agrária vem com muita força já no final dos anos 70, no período de redemocratização do Brasil, e durante os anos 80, ganha fôlego com a criação do MST. A gente tem grandes ocupações de terra e uma tentativa de se realizar uma reforma agrária que era pautada inicialmente na distribuição de terras. A gente, naquele momento, né, não se questionava o padrão de desenvolvimento ou o modelo de desenvolvimento que seria adotado. Acabou-se adotando, então, os padrões hegemônicos, os modelos de produção pautados também no alto uso de insumos e na produção de mercadorias em larga escala. Então, por isso, a gente começou, lá nos anos 80 e nos anos 90, pensar que não bastava só ganhar terra, né? A gente precisava avançar para a construção de uma reforma agrária que pensasse também na produção de alimentos e que não endividasse nosso povo. A gente não podia criar uma estrutura que fosse formada simplesmente para a gente continuar produzindo monoculturas. Por isso, ainda na década de 90, se estrutura o que se chama a Cúpula Alimentar de Roma, um movimento internacional, né, que foi organizado a partir da ONU e da Via Campesina para se pensar a pauta da soberania alimentar. E a soberania alimentar, então, foi sendo construída desde os camponeses, desde os movimentos sociais do campo, como um direito dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo em decidir, em definir o que vão plantar e o que vão comer. Quer dizer também da necessidade de cada país, de cada cultura, de cada povo ter condição de manter os seus alimentos, uma vez que esse padrão tecnológico de desenvolvimento da agricultura apagava hábitos alimentares e culturais históricos, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, como exemplo, o próprio milho, né? A criação de sementes híbridas de milho, a criação de sementes transgênicas de milho apagam todo um aspecto cultural de procriação, de criação e de reprodução de sementes crioulas. Então, por isso, a gente pensar a soberania alimentar durante a década de 90 era pensar também uma forma de romper com esse avanço do capitalismo no campo.
Ainda olhando para esse padrão, né, de desenvolvimento da agricultura, todo esse aspecto que foi vivenciado pelos movimentos sociais, especialmente pelo MST, durante a década de 80 e 90, deu acúmulo para que a gente construísse o nosso programa nacional, o nosso programa agrário ou o programa da Reforma Agrária Popular. Qual que é a grande questão da Reforma Agrária Popular? Durante toda a luta que se empreendeu durante os anos 80, 90 e início dos anos 2000, a gente vislumbrou que não bastava esperar que o Estado fizesse a reforma agrária. A gente tinha que fazer uma reforma agrária para além das fronteiras impostas pelo Estado. Isso implica em a gente pensar nas relações entre campo e cidade, na possibilidade da gente construir uma sociabilidade diferente nos nossos territórios, produzindo alimentos saudáveis e ressignificando os territórios conquistados da reforma agrária como territórios também de resistência contra-hegemônica ao capital. E por isso a gente tem pensado nesse plano de construção da reforma agrária popular, na necessidade também da gente qualificar os nossos territórios. Qualificar os nossos territórios significa da gente avançar nos processos de cooperação, da gente avançar na produção, inclusive nos nossos acampamentos, na gente conseguir criar formas autônomas de produção, pensando, né, desde os insumos, nas sementes, né, até na nossa comercialização e nessa relação direta com os trabalhadores da cidade, produzindo alimentos saudáveis para os trabalhadores da cidade. Então, olhando, né, e fazendo uma retrospectiva para esse primeiro bloco que está proposto, para a gente entender o conceito de soberania alimentar, é preciso que a gente compreenda que esse conceito ele é desenvolvido no seio dos movimentos sociais. Para a gente entender, então, esse momento, né, esse primeiro momento que a gente se propõe a compreender o conceito de soberania alimentar, a gente parte, então, de um contexto histórico, de uma agricultura sempre serviu aos interesses, né, das metrópoles, dos países centrais, e que colocou os nossos agricultores numa condição de subordinação. Para romper com essa condição de subordinação, foi feita, então, a proposta da soberania alimentar, como uma possibilidade da gente resgatar a nossa cultura, resgatar o nosso povo e resgatar as possibilidades de transformação da nossa agricultura. Com isso, a gente ressignifica o nosso papel enquanto reforma agrária na construção de uma reforma agrária que seja pautada pelos interesses da sociedade como um todo. Organizando então, a partir desse percurso histórico em que se avançam nas conquistas diárias da reforma agrária e considerando a soberania alimentar como estratégica para a transformação das nossas relações no campo, rompendo e resistindo ao avanço do agronegócio, nós organizamos o Programa Agrário por uma Reforma Agrária Popular. Esse programa agrário foi apresentado no nosso último Congresso Nacional e tinha como determinações, como eixos, alguns pontos que eu vou elencar agora. O primeiro ponto é a democratização da terra, a necessidade da gente reverter o quadro de concentração de terras que a gente vive no Brasil. O segundo trata da necessidade da gente considerar a água como um bem da natureza em benefício da humanidade, ser contra a privatização das águas e garantir a preservação ambiental de todos os nossos biomas, garantindo acesso à água a todos que precisam produzir, onde quer que estejam, em qualquer bioma que esteja. Um outro elemento é a organização da produção agrícola pautada na cooperação e na intercooperação. Muito se avançou na criação de cooperativas, de associações, de grupos de trabalho. Ressignificar esse trabalho no campo como um trabalho coletivo e que tenha a participação de mulheres e jovens é uma missão da Reforma Agrária Popular. Uma outra questão está voltada à necessidade da gente mudar a nossa matriz produtiva, pensando na transição agroecológica e na consolidação da agroecologia como a matriz tecnológica possível para o desenvolvimento das nossas áreas. Um outro ponto é a questão da agroindustrialização, a necessidade da gente poder beneficiar os nossos produtos nas nossas agroindústrias, construindo, estratégias de geração de emprego e renda para os nossos acampados e assentados. Um outro momento se refere também a como a gente lida com o Estado, como a gente constrói e pauta os direitos e uma política agrícola voltada realmente aos interesses
da reforma agrária e da construção de uma reforma agrária popular que garanta a produção de alimentos para os trabalhadores do campo e da cidade. A outra questão que está no nosso programa agrário é a educação do campo, ou a necessidade da gente defender as nossas escolas em nossos territórios com uma educação que dialogue com a realidade dos nossos assentamentos e dos nossos acampamentos. E, por fim, o desenvolvimento de uma estrutura social em nossos territórios, que a gente tenha saúde, moradia, cultura e lazer nas áreas da reforma agrária, tanto nos acampamentos quanto nos assentamentos. O que a gente viu desse programa agrário e da implementação desse programa agrário foi a tentativa de construir processos de autonomia em nossas áreas, e a gente tem experiências concretas e que tem avançado bastante nesse sentido. É a partir desse programa de construção da reforma agrária popular que a gente propõe o plano emergencial da reforma agrária agora nos tempos da pandemia. Por fim, então, a gente gostaria de trazer para vocês algumas ações que estão sendo feitas no âmbito do movimento dos trabalhadores rurais sem terra como uma necessidade para a gente pensar esse momento em que a gente vive. Esse momento de pandemia que evidencia o que há de pior da crise estrutural do capital, que é a exclusão e a fome de milhões e milhões de pessoas. A gente, então, pauta para esse período 3 campanhas ou planos que para a gente são muito importantes. O primeiro é o Plano Emergencial da Reforma Agrária. O segundo é o Plano Plantar Árvores e Produzir Alimentos Saudáveis. E o terceiro é a campanha de enfrentamento à violência doméstica. Todas essas ações que estão pautadas pelo MST são aquelas que estão disponibilizadas para vocês como material didático para a aula de hoje. O interesse é que a gente possa divulgar essas ações que vêm sendo feitas e que esse debate possa chegar a todos e todas que compõem a base organizada do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Por isso, para pensar o plano emergencial da reforma agrária, a gente gostaria de destacar os 4 eixos em que ele está estruturado. O primeiro eixo é terra e trabalho. A pandemia e a crise estrutural do capital têm mostrado a necessidade premente, a necessidade urgente de realização da reforma agrária, com condições de trabalho para todos os camponeses assentados. A gente precisa garantir ao nosso povo que vive marginalizado, tanto nas cidades quanto no campo, que tenham acesso a um meio de produção que lhes garanta a sobrevivência. E por isso, a gente pensa nessa relação e na necessidade de garantir terra e trabalho a todos aqueles que deles necessitam. O segundo ponto trata-se da produção de alimentos saudáveis. E aí a gente avançou muito nessa pandemia com relação às ações de solidariedade que foram protagonizadas pelos assentamentos e acampamentos do MST. Nós doamos milhares de toneladas de alimentos e esses alimentos estão pautados nesse segundo ponto, então, do nosso plano emergencial, que é a produção de alimentos saudáveis. Nesse segundo ponto, a gente pauta também a necessidade de recursos e de políticas públicas para a produção de alimentos agroecológicos nas nossas áreas, que a gente possa romper com essa lógica do capital que impõe ao nosso povo preços altíssimos de alimentos e que rompem com toda a lógica construída de se pensar a soberania alimentar. A gente tem destacado muito a questão do aumento do preço dos alimentos nos últimos períodos. Esse aumento dos preços dos alimentos é consequência direta daquele processo que a gente já via, da exportação de commodities agrícolas em detrimento da produção de alimentos. O terceiro ponto também dialoga muito com o momento conjuntural que a gente vive, que é o de proteger a natureza, a água e a biodiversidade. Nós também temos visto, no último período, uma destruição sem precedentes da nossa natureza. Passamos pelos desastres, de Mariana, de Brumadinho, no que se refere à mineração, e temos visto a destruição de biomas importantes, como o Cerrado, como o Pantanal e como a floresta amazônica. A necessidade da gente proteger a natureza, a água e a biodiversidade é a necessidade da gente sobreviver enquanto espécie. O quarto ponto se refere a condições de vida digna no campo para todo o povo. É pensar que a gente precisa garantir as nossas escolas, garantir a escolarização, mesmo nesses tempos de pandemia, pensando em como a gente se reinventa e reorganiza as escolas do campo para avançar nesse momento em que a gente vive. As condições de vida digna no campo também têm a ver com a moradia, a necessidade da gente retomar programas fundamentais como Minha Casa Minha Vida e romper com essa lógica de acampamentos e assentamentos
que foram feitos nos últimos anos e que não acessaram a essa importante política pública e que garante a dignidade para o nosso povo, que é a moradia. Pensar também na necessidade da gente defender o SUS e defender o acesso à saúde para todos os nossos assentados e acampados. Então, com isso, a gente pauta o plano emergencial da reforma agrária como uma necessidade que deve ser encampada não só pelos trabalhadores assentados e acampados do MST, como também pelo conjunto da sociedade. Aliado a essa pauta necessária de proteger a natureza, a água e a biodiversidade, o MST, ainda no início do ano de 2020, lançou o plano Plantar Árvores e Produzir Alimentos Saudáveis. Nesse plano, a gente se propõe a garantir uma retomada do plantio de árvores em nossas áreas e plantar 100 milhões de árvores nos próximos 10 anos. Trata-se de uma meta ousada, mas uma meta extremamente necessária, no sentido da gente garantir a proteção dos nossos territórios, a proteção das nascentes, a proteção da água e criar uma nova cultura de cultivo de árvores nos nossos territórios. Criar a consciência e a necessidade que a gente tem de plantar árvores e que plantar árvores é a base do processo de preservação ambiental. É necessário que a gente avance nesse plantio de árvores e por isso a gente propôs também para vocês a leitura de um material que segue e que tem uma cartilha que também deve ser disponibilizada a vocês do Plano Nacional Plantar Árvores e Produzir Alimentos Saudáveis. O nosso plano também está estruturado em 5 desafios. O primeiro desafio é elevar a dimensão ambiental e a consciência da nossa base. Trata disso que eu falei agora há pouco, da necessidade da gente retomar a conservação das nossas nascentes, das áreas de preservação permanente e também o bem-estar das nossas áreas. O segundo desafio é estimular o zelo e o embelezamento das nossas moradas, dos quintais e das áreas coletivas. Trata-se da gente pensar que as árvores nos acampamentos e nos assentamentos é um sinal de compromisso com a preservação do meio ambiente e com a recuperação dessas áreas que foram degradadas por anos e anos de exploração do agronegócio. O terceiro desafio é inserir as árvores nos sistemas produtivos. Nós já avançamos bastante na consolidação dos sistemas agroflorestais, mas a gente precisa entender que produzir com árvores também é possível na produção de alimentos. E a gente tem que garantir que essa produção, que esse plantio de árvores, também gere renda para o nosso povo. O quarto desafio é somar forças para que esse plano mobilize um grande movimento de enfrentamento ao capitalismo e sua dinâmica produtiva. Criar um movimento que tenha ações práticas e que reflita diretamente na consciência do nosso povo é criar forças para que a gente rompa com essa lógica que está imposta de destruição e de extermínio do meio ambiente. E o quinto ponto, o quinto desafio, é pautar o Estado. É considerar que a gente precisa, desde os municípios, desde os estados e até em nível federal, romper com essa lógica de não plantio de árvores e de não incentivar o plantio de árvores. É necessário que a gente paute, desde os municípios, as mudas, os viveiros e as condições para que a gente avance nesse plantio de árvores como uma meta necessária para a gente retomar a conservação do meio ambiente e a preservação da vida. Por fim, eu queria trazer para vocês a nossa campanha, que é de enfrentamento à violência doméstica. Nesse tempo de pandemia, ficou escancarado todas as violências que as mulheres sofrem. A gente sofre violência doméstica, tanto psicológica quanto física, e houve um aumento considerável no número de abusos e de feminicídios. Por isso, as nossas mulheres, o setor de gênero e o movimento como um todo está encampando essa campanha de enfrentamento à violência doméstica. Nós disponibilizamos para vocês também um panfleto que trata dessa campanha, que se chama Mulheres Sem Terra contra os Vírus e as Violências. É a necessidade da gente pensar em redes de apoio para as mulheres sem terra e para as mulheres que estão nas nossas áreas, para que elas possam se sentir amparadas e seguras para romper com a violência que sofrem cotidianamente. Bom, com isso, eu gostaria de encerrar aqui o nosso eixo 3, trazendo para vocês a necessidade de que se avance no estudo. Esses poucos minutos nossos de aula não dão conta, de toda a necessidade de formação quando a gente pensa em soberania alimentar e quando a gente pensa na necessidade e na importância das nossas ações de resistência.
Fica aqui um convite para seguir no estudo, para a gente continuar elaborando e pensando coletivamente como que a gente constrói uma sociedade diferente, uma sociedade pautada na fraternidade, uma sociedade pautada na igualdade e uma sociedade pautada no respeito à juventude, no respeito às mulheres, no respeito ao meio ambiente. Muito obrigada.